Mateus. Nós sabemos um pouco sobre a história dele, sabemos que ele era um cobrador de impostos e ele foi chamado por Jesus, né? E a gente vê que Mateus larga ali tudo e vai ter com Jesus. Ele vai viver uma vida de propósito ao lado do Mestre. E a gente vai ver que ele, por ser cobrador de impostos, nós vamos ver que ele não tinha muitos amigos, né? Que os próprios parentes ali, o próprio povo dele desprezava ele. Mas ele era um homem que ele temia também a Deus. Quando Jesus chama ele vai, ele larga tudo. Eu acho isso interessante toda vez quando a gente vai ver Jesus chamando os discípulos e os discípulos largam tudo e vão, né? A palavra de Deus ela é muito linda porque fala, né, que a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. Então quando Jesus chama, é um chamado tão irresistível que não tem nem como a gente pensar duas vezes. É algo tão surreal que aconteceu também comigo e com você. Um dia o Senhor me chamou, um dia nós fomos atraídos por esse amor, né? Ele nos encontrou, Ele nos chamou e nós hoje podemos estar aqui diante do Senhor, servindo, buscando e aprendendo. Mas por quê? Porque a gente escutou a voz daquele que me chama. E aí nós vamos ver que Mateus, ele escreveu esse evangelho, né? E ele vai narrar a história de Jesus, a sua genealogia, ele vai narrar sobre as parábolas, ele vai narrar muitos acontecimentos. Uma das coisas interessantes é que ele é uma testemunha ocular, né? Ele estava ali presente quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava fazendo milagres, quando Jesus estava, né, ali no meio, fazendo toda a obra. Então Mateus ele era uma testemunha ocular. Estudos vão falar que ele era uma pessoa muito estudada, estudioso da palavra, né? Mas a gente também vale lembrar que não foi o primeiro livro da Bíblia, né, do Novo Testamento ser escrito. Foi o livro de João Marcos, né, que era discípulo do apóstolo Paulo. Mas Mateus ele tem várias particularidades. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens. Tu pode me interromper, que às vezes eu posso falar. Meu Deus. Nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Você quer ler para mim? Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém? Vocês estão cansados? Não, né? Não? Uma atenção. Amém? Versículo 14 diz. Perdão, versículo 1. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram as suas candeias, em algumas versões lamparinas. Amém, igreja? Amém. E saíram para encontrar-se com o noivo. Aleluia. 5 delas eram insensatas, ou imprudentes em algumas versões, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram óleo. Carol está ali sorrindo porque ela falou que ia preparar essa palavra, né, Carol? Mas para que você saiba, nem eu sabia. Amém? As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todos ficaram com sono e adormeceram. Pode. À meia-noite, ouviu-se um grito. Um grito é alto ou é baixo, igreja? Alto. Então, entra na história aí. Amém? Glória a Deus. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Aleluia. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Aleluia. O Espírito do Senhor está aqui. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não,
pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, glória a Deus, entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Vou falar de novo, igreja. A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem. Vigie, igreja, palavra viva. Vigia, igreja do Senhor. Porque nós não sabemos o dia nem a hora. Nós não sabemos o dia nem a hora. Aleluia. Aqui a gente vê que o autor Mateus, quando ele vai narrar capítulo 24, capítulo anterior, ele está falando a respeito dos sinais. Jesus está ali falando com os discípulos ali no monte a respeito dos sinais. O que iria acontecer quando o Senhor ele voltar? Então ele fala que haverá guerras e rumores de guerras. Ali ele fala que haverá terremotos, fome. Então são vários sinais ali que Jesus ele fala, porque os discípulos perguntam: Senhor, quando vamos saber, né, que o Senhor vai voltar? E ele fala: acautelai-vos que ninguém vos engane. Virá muitos em meu nome. Então a gente precisa, igreja, vigiar. E a gente vê que a todo momento, tanto no capítulo 24 como nesse capítulo 25, é Jesus falando por parábolas a respeito mesmo da sua vinda, da sua volta. E no capítulo 24 ele mostra todos os sinais. Todos os sinais. E nós estamos vendo os sinais do Senhor sobre essa terra. Aleluia. Glória a Deus. E é interessante, igreja, que o Senhor então ele começa a narrar sobre a vida, né, sobre a vida dele ali para os seus discípulos. Ele tinha falado sobre os sinais, e aí ele começa a contar através de parábolas. E aí nós vamos ver que ele usou aqui uma parábola chamada das 10 virgens. Todos nós já conhecemos, já ouvimos falar. Nós vamos ver que nesse cenário, a bispa ali, quando estava lendo, ela destacou alguns fatos muito importantes nesse cenário. Porque olha só, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que tinha ali quantas virgens? 10 virgens. Elas pegaram o quê? As suas candeias e saíram para encontrar-se com quem? Com o noivo. Nós vamos ver que 5 delas eram prudentes e 5 delas eram insensatas, né? E aí nós vamos ver que as prudentes levaram seu óleo, já as insensatas não. E nós vamos ver também o quê? Que o noivo ele demorou a chegar e todas ficaram com o quê? Com sono e adormeceram. Todas dormiram, as 10 virgens dormiram. Todas. E a gente, quando olha para esse cenário, que a gente vai ver aqui mais na frente, né, que quando chegou ali à meia-noite, que ouviu-se o grito, quando o noivo se aproxima, então elas saem para encontrar com o noivo, e nós vamos ver que as virgens se acordaram, se prepararam, e nós vamos ver que ali 5 delas tinham óleo, e as outras 5 ficaram o quê? Desesperadas, porque não tinham. Falou: não, me dá um pouquinho, me dá um pouquinho. E elas não vão e comprem. E a gente vai ver nos cenários que elas saíram para comprar. E quando elas saíram, o noivo volta. E quando elas chegam lá e batem na porta, a gente vai ver esse detalhe aqui importante, né? E a porta se fechou. Eu pergunto para a igreja, como a gente tem sido, né? Como que nós temos vivido? A história dessas 10 virgens não é diferente das nossas vidas. Será se a gente está sendo prudente ou sendo imprudente? Porque a figura aqui do noivo é Jesus. Nós sabemos que o Senhor, Ele vai voltar.
Nós sabemos, nós temos essa certeza, nós temos essa convicção, porque Ele não mente, Ele prometeu, Ele Glória disse, a Deus. eu vou para o Pai, eu enviarei meu Consolador, e Ele iria voltar para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Hoje nós somos a igreja do Senhor. Como é que a gente tem se preparado? Como é que a gente tem se colocado? Sabe? Será que a gente tem se colocado na posição que o Senhor tem nos chamado? Será que a gente está sendo imprudente como essas 5 virgens que não levaram óleo? O óleo representa a unção. A unção. Às vezes nós estamos aqui dentro da igreja anos e anos e a gente se perde. Verdade. O nosso coração está longe de Deus. Será que a gente tem guardado a nossa fé, guardado a nossa esperança? Será que a gente tem guardado, sabe, a vontade, o anseio pela presença do Senhor, buscado verdadeiramente, se preparado? Para que o casamento haja, até no mundo, né? Uma noiva se prepara, ela fica linda, adornada, ela tira um dia inteiro para se perfumar, ela se prepara ansiosamente para se encontrar com o noivo. Como é que você tem se preparado para encontrar com Jesus? A gente não sabe o dia nem a hora que o Senhor vem, mas a gente tem certeza que Ele vem. E aí? Como você tem se preparado? Como eu tenho me preparado? Será assim? A gente está pronto? E sabe o que me chama a atenção nessa parábola? Quando assim fala assim, não vou te emprestar. É forte. Porque aos olhos de muitas pessoas pode parecer, mas por que elas não emprestam? E muitos de nós, a gente até parece estar preparado. Mas o Senhor, Ele pode voltar de uma forma individual para mim e para você. Então não basta parecer estar preparado. Não basta andar com uma Bíblia embaixo do braço. Não basta vir ao culto no domingo, no estudo bíblico na terça, no culto na quarta. É preciso ter relacionamento, ter comunhão com Deus. É preciso ser movido pelo Espírito Santo. É preciso ser cheio e cheia do Espírito Santo. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Naquele dia não vai ter jeitinho. Outra coisa também que me chama a atenção quando a porta fecha. Essa parábola ela me mostra que a salvação é individual. Estamos preparados individualmente no dia de hoje? Se Cristo voltasse hoje, se fosse o nosso último culto, estaríamos preparados para sentar à mesa, para ceiar com Ele, para passar 24 horas por dia adorando, louvando, exaltando e dizendo que Ele é santo, 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 igreja do Senhor? Como queremos ter uma eternidade no céu se não tiramos 5 minutinhos aqui nessa terra para orar, para meditar na palavra, para buscar? Se não temos prazer em vir à casa do Senhor, se não temos prazer em abençoar a vida do nosso irmão, se não estamos preparados para subir nesse altar e ministrar a palavra dele, Glória a Deus. não precisaria ter escala, né, meu apóstolo? Precisaríamos estar disponíveis e prontos e prontas para adorar o Senhor. Amém? O que me chama a atenção também, igreja, nesse cenário, é que todas elas adormeceram. Todas elas. E se a gente observar nos dias de hoje, quantas vezes nós temos nos distraído e nos adormecidos? Quantas vezes a gente perde o foco? Quantas vezes a distração rouba a atenção que ela tem que ser dada somente ao Senhor? Mas quando houve o grito, o noivo chegou, eis aí o noivo. As imprudentes correram, foram comprar, ainda pediram, me empresta. É como a pessoa falou, a salvação sim, ela é individual. Não adianta eu pegar e falar, irmã, me ajuda, me dá um pouquinho aí da sua unção. Não funciona assim. É um preparo, é uma busca, é relacionamento.
Quantas vezes a gente não se prepara, igreja? E eu me coloco aqui, no altar, diante aqui do Senhor falando. Quantas vezes a gente não se prepara? E o Senhor está ali, ó, batendo a porta. O Senhor está me chamando. E muitas das vezes a gente não abre nem o nosso coração para Ele poder entrar, fazer morada, para Ele mudar, para Ele transformar as nossas vidas, para que a gente esteja preparado para esse grande dia. E a própria palavra do Senhor, ela fala que naquele grande dia não adianta a gente chegar e falar: Senhor, eu fiz, eu realizei, eu curei, porque o Senhor vai falar: aparta-te de mim, não vos conheço. Misericórdia ouvir isso do Senhor. Mas, igreja, enquanto o noivo ainda não chegou, ainda é tempo. Nós precisamos nos preparar. Nós precisamos entregar, apresentar o nosso coração, encher o nosso coração do Senhor, da palavra. Estarmos guardados nele, perseverar, porque essas mulheres, as prudentes, elas perseveraram. E era algo que era cultural deles lá. Quando o noivo ele vinha, saía ao encontro delas, então elas tinham que estar preparadas. E o Senhor está alertando isso para cada um de nós. O Senhor tem levantado homens e mulheres de Deus sobre essa terra ainda para estar nos auxiliando, para estar nos ajudando a respeito da palavra, de estar pregando a palavra, as boas novas. E o que é que nós estamos fazendo com as boas novas do Evangelho? O que é que nós estamos fazendo com as palavras do Senhor Jesus? Quantas vezes a gente está distraído, dormindo? Mas um dia o Senhor ele vai voltar. E às vezes ainda tem pessoas que falam: mas eu já ouvi isso há muitos anos atrás, eu já ouvi isso e não tem esperança. Mas a gente precisa acordar e acreditar no que a palavra de Deus ela fala. Ele vem, sem demora, ele vem. Glória a Deus, aleluia. E nós precisamos, igreja, nos arrepender. Nós precisamos do Senhor. Sozinho nós não conseguimos. A gente sabe que é uma luta muito grande entre a carne e o espírito. Mas a gente precisa que o espírito vença, né? Sobressaia, seja glorificado, adorado. Amém? Amém. Glória a Deus. E tudo isso, né, que a pastora falou, através de quê? De atitudes. Mudança. Mudança. O Senhor quer mudança de cada um de nós essa noite. Glória a Deus. O Senhor, Ele quer essa metanoia, que o Senhor quer mudar nossa mente, nosso coração, para que nós possamos viver algo novo do Senhor. Amém? Amém. Obrigada, viu? Pelo privilégio, né, de estarmos aqui, de compartilhar essa palavra com vocês. A gente queria também agradecer os irmãos que estão nos acompanhando através do vídeo, do YouTube, da live, que o Senhor possa abençoar, guardar cada um, que essa palavra venha dar frutos na sua vida, em nome de Jesus. Amém.